Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 4. O versículo que nós vamos começar a ler está no 43. Glórias a Deus. É bom ver alguns irmãos de volta. Que bênção, ver o presbítero Paulo ali, os nossos irmãos que estão aqui no centro, né? Deus abençoe poderosamente a vida de todos vocês. Amém? Evangelho de João, capítulo 4, 43, diz assim: 2 dias depois, partiu dali para a Galileia. Ora, Jesus mesmo havia testificado que um profeta não tem honra na sua própria terra. Quando chegou a Galileia, os galileus o receberam. Tinham visto todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por causa da festa, a qual também tinham comparecido. Uma vez mais, Jesus foi a Caná da Galileia, onde transformara a água em vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Ouvindo este homem que Jesus tinha chegado a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse seu filho, que estava à morte. Jesus lhe disse: se não virdes sinais miraculosos e prodígios, de modo nenhum crereis. Disse o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Respondeu Jesus: vai, o teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Enquanto ele estava a caminho, saíram-lhe ao encontro seus servos e anunciaram que seu filho vivia. Perguntando ele a que hora seu filho se achava melhor, disseram: ontem, à 7ª hora, a febre o deixou. Então o pai entendeu ser esta exatamente a hora em que Jesus disse: teu filho vive. De modo que creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal miraculoso que Jesus fez depois de vir da Judeia para a Galileia. Quem pode dar um glória aí, amém? Querido e amado Deus, aqui está a tua palavra, nós acabamos de lê-la, ela é poderosa, ela é eficaz, é ela que tem poder de acrescentar fé aos nossos corações, é ela que tem poder de nos levar ao sobrenatural, a crer e continuar crendo no Filho do Senhor, Jesus Cristo de Nazaré. Sê conosco, ministra aos nossos corações e acrescenta fé aos nossos corações. Muito obrigado, toma cada vida aqui, toma este lugar e que o teu nome possa ser glorificado em nome de Jesus. Amém e amém, meus amados e os meus queridos irmãos. Estamos agradecidos ao Senhor por mais essa oportunidade, por mais esta noite, vir aqui até a casa do Senhor e orarmos ao Senhor, falar um pouquinho com Jesus. É maravilhoso mesmo, estando frio lá fora. Fiquei sabendo que nevou um pouquinho aqui, lá em Boston não nevou, mas glorificado seja Deus por causa do frio ou sem ele, por causa da neve ou sem a neve. Aqui nós estamos, e nós estamos aqui com o propósito de adorar e glorificar o nome de Jesus. A palavra do Senhor nos mostra aqui, irmãos, que depois de Jesus, capítulo de número 4, ter passado por Samaria e depois chegado até Jerusalém, ele decidiu subir até a Galileia, sair da Judeia, que era uma província, e ir até a Galileia. E quando ele estava a caminho, a palavra do nosso Deus nos diz que apareceu um homem, que segundo o Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 3, afirmam aqueles que estudam a palavra de Deus, os comentaristas, ser um homem chamado Cusa, cuja esposa tem o nome de Joana, e esta Joana, esposa de Cusa, um oficial do rei Herodes, ela, conforme este texto fala, que outras mulheres, ao se converterem, ao serem expulsados os demônios, a elas deixarem, muitas delas, as práticas de adultério, as práticas de prostituição e tantas outras práticas pecaminosas, elas começaram a seguir a Jesus. E aquelas
que tinham uma condição financeira melhor, elas ajudavam a manter o ministério de Jesus com ofertas. É isso que o texto está dizendo lá no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 3. Palavra que fala que este homem, que era um oficial do rei Herodes, ouviu falar que Jesus havia chegado na cidade chamada Cafarnaum. Para quem não sabe, para aqueles que sabem, para aqueles que não sabem, Cafarnaum foi uma cidade muito importante para Jesus, porque ali ele realizou muitos milagres. Na Galileia, que era a província a qual tinha essa cidade chamada Cafarnaum e tantas outras, na Galileia, Jesus realizou muitos milagres, e Cafarnaum era o centro do ministério de Jesus. Dali ele ia até as outras cidades, ali ele voltava à Judeia, aonde estava Jerusalém. Então Jesus decidiu ir a Cafarnaum, e diz que este oficial do rei, um homem muito importante e rico, ouviu falar que Jesus estava em Cafarnaum. Ele saiu da onde? Ele saiu de uma cidade que a palavra do Senhor fala, e foi até o encontro de Jesus. Mas ele foi ao encontro de Jesus não só para ouvi-lo, não só para vê-lo, mas porque sabia que Jesus vinha curando, que Jesus vinha fazendo maravilhas. E pelo fato de ele saber que Jesus vinha fazendo maravilhas, ele chegou até a presença de Jesus. Chegou até a presença de Jesus e rogou a Jesus. Você pode perceber aqui que 2 vezes esse homem roga a Jesus. Ele suplica a Jesus: Senhor, o meu filho está quase morrendo, vá curá-lo. Senhor, se o Senhor disser somente uma palavra, o meu filho vai ser curado. O que nos lembra na palavra de Deus um fato semelhante a esse? O fato do servo do centurião. O servo do centurião também, houve uma semelhança com este texto, mas não é o mesmo texto, porque o servo do centurião, ele tinha poder, e quando ele chegou ao pé de Jesus, ele disse: olha, Senhor, eu tenho o poder de dizer aos meus soldados, vai, e eles vão, vem, eles vêm, faz isso, eles fazem, não fazem, e eles não fazem, mas se o Senhor disser uma palavra, o meu criado ficará são. Queridos, há uma grande diferença, e preste atenção no texto, quando Jesus usa essa expressão, referindo a este homem. Aí ele usa no versículo 48 uma expressão, e Jesus lhe diz, o que ele diz? Se não virdes sinais miraculosos e prodígios, de modo nenhum crereis. Ele usa 2 palavras, mas 2 palavras que aqui ele quer mostrar o inverso daquilo que estava sendo usado pelos seguidores de Jesus. Ele estava referindo aos judeus, porque os judeus tinham que ver primeiro, para depois crer. Jesus está dizendo que a questão toda não é ver primeiro para depois crer, mas a questão é crer primeiro para depois ver. Não adianta você querer ver algo de Jesus, porque ele não vai demonstrar para você algo se você não crer primeiro. O importante é o tema que nós queríamos trabalhar aqui em Rápidas Palavras, que é que você precisa de acreditar primeiro, para depois ver sinais e maravilhas. Por quê? Porque a própria palavra de Deus nos mostra a crer no poder da palavra verbalizada por Jesus, e crer no testemunho que ele está dizendo e falando. Vocês lembram da palavra anteriormente aqui? Eu creio que vocês já ouviram muitas vezes no capítulo de número 1, versículo 43 a 51, que diz que quando Jesus vinha, ele passou por Betânia, aqui no capítulo 1 fala, e ele teve um encontro anteriormente com seu primo chamado João Batista, foi batizado. João Batista vinha testificando de Jesus, e interessante que quando ele saiu de Betânia e andou 3 dias para chegar em Caná da Galileia, que é o capítulo de número 2 deste Evangelho de João, Jesus encontrou algumas pessoas, porque vieram ao encontro deles 2 discípulos, ou seja, seguidores de João. Presta atenção aqui para vocês entenderem a mensagem. Ele encontrou 2 discípulos de João, e estes 2 discípulos de João vinham ao encontro de Jesus.
E quando vieram ao encontro de Jesus, o próprio João falou: olha, vocês vão encontrar ele. E quando Jesus veio ao encontro, eles estavam ao lado de João. João testificou, falou: este é o Cordeiro de Deus, está no capítulo 1. Este é o Cordeiro de Deus, este é o que tira o pecado do mundo, apontando para Jesus. Eles deixaram de seguir a João e começaram a seguir o Messias, o Cordeiro de Deus. Aqui no próprio capítulo diz que um deles, que era o que? André, foi até o irmão dele chamado Simão, que é Pedro, e falou: olha Pedro, nós achamos aquele pelo qual o nosso Senhor, o profeta João, profetizou e falou e apontou para ele. Aconteceu o batismo dele. Aí começou então eles a seguirem a Jesus. Mais adiante diz que quando ele encontrou um homem que foi seguidor também dele, chamado Natanael, Natanael não creu em Jesus. Natanael não confiou no testemunho que foi lançado sobre Jesus, da pessoa de Jesus. Mas aí o que aconteceu? Ele então diz para ele desta forma: aqui está um verdadeiro israelita, em que não há defeito, não há dolo nele. Então Jesus referiu a Natanael, conhecendo o interior de Natanael, e aí ele passou a crer. E Jesus, referindo a Natanael, ele falou assim: olha, por quê? E aí ele falou: olha, antes de você vir aqui, eu tive uma visão de você, Natanael. Você estava lá debaixo de uma árvore, você estava lá naquele lugar, e começou a revelar a vida de Natanael todo. E ele falou: realmente tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Aí Jesus diz para ele: olha, porque te disseste que estava debaixo da figueira, você creu? Você, se me seguir, verá obras muito maiores do que estas. E Jesus disse assim no versículo 51 do capítulo 1, então acrescentou: na verdade vos digo, que vereis os céus abertos, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O que este oficial estava referindo era, primeiro, convidando a Jesus a ir até a sua casa, e dizendo também da mesma maneira para Jesus: Jesus, eu insisto ao Senhor, se o Senhor for até a minha casa, mas uma só palavra que o Senhor lançar para a vida do meu filho, eu creio que ele vai ficar curado. Mas existe, como Jesus usou esse provérbio aqui, no capítulo 4, versículo de número 48, ele diz, referindo aos judeus, que os judeus eram dessa forma: eles tinham que ver primeiro, para depois crer. Mas o reino de Deus, as coisas espirituais não são desta maneira, irmãos. Nós precisamos de crer primeiro na palavra que Jesus está dizendo. Nós precisamos de crer no testemunho a respeito da pessoa de Jesus, para que depois Deus manifeste na nossa vida os milagres. Nós não temos que ser como Tomé: Deus, ó Jesus, se eu tocar aí na tua ferida para comprovar que o Senhor é verdadeiro, aí eu vou crer no Senhor. Não, Jesus não tem que manifestar algo para nós vermos, para depois nós crermos. Mas Jesus quer que nós manifestemos algo primeiro na nossa vida, que se chama a fé. Nós precisamos crer primeiro, para que depois as coisas aconteçam com a nossa vida, porque senão nós cairemos como judeus, na incredulidade, porque os judeus eram tão incrédulos que eles tinham que ver primeiro para depois crer. E aí Jesus disse assim para este homem: vai e o teu filho vive. Ou seja, ele pronunciou uma palavra para que o homem cresce primeiro, para que quando ele chegasse no lugar aonde era determinado, em Caná, que era a casa daquele homem, que era um oficial do rei Herodes, ali ele encontrasse e visse o filho dele sendo curado, estava ali curado. Irmãos, é noite de nós entendermos que sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Você não tem que ver primeiro o milagre, mas você tem que usar a fé para crer antes
antes que aconteça o milagre. Porque é muito fácil eu crer em algo que eu já estou vendo. Jesus está testando a nossa fé nesta noite, Ele está nos levando a entender que é preciso crer na sua palavra, que é preciso crer na sua ordem, que é preciso crer na sua autoridade, que é preciso acreditar primeiro que Ele pode manifestar na nossa vida, porque se nós estivermos pautados e firmados os nossos pés na fé, a nossa fé nos levará até o milagre. Mas se nós esperarmos o milagre se materializar primeiro, para que depois a nossa fé venha ao nosso coração, isso nunca vai se acrescentar na nossa vida, isso nunca vai acontecer. Como que eu posso receber? Você vai receber se primeiro você acreditar que Jesus, pelo poder das coisas que já estão aqui, pelo poder da sua palavra, Ele tem poder de mandar você ir, e você ir acreditando que quando você chegar na sua casa, o esposo está liberto, a esposa está liberta, a porta de trabalho está aberta, as coisas que você espera já estão acontecendo no mundo espiritual. Por quê? Porque antes de ver, você já está crendo que Jesus já está liberando uma palavra de vitória para a sua vida. É por isso que nós estamos aqui orando. Nós estamos aqui orando já acreditando que aquilo que ainda não aconteceu, pelos olhos da fé nós já estamos vendo acontecendo. Isso é fé. Fé é a certeza das coisas que eu não vejo, mas das coisas que eu já estou acreditando que já estão acontecendo na minha vida. Deus está cansado de pessoas que se colocam como Tomés. Eu tenho que ver para crer, mas o reino de Deus não é isso. O reino de Deus é feito de vista. Eu não estou vendo o meu papel na minha mão, mas Deus já está colocando na minha mão. Eu não estou vendo a cura, mas Deus já está curando. Eu não estou vendo a porta aberta, mas ela já está aberta. Isso é o poder da fé. Isso é o poder de acreditar primeiro que o testemunho de Jesus, que a palavra de autoridade dele já abriu no mundo espiritual uma porta para a minha vida. Isso é fé, isso é acreditar primeiro. Porque quando você for como este homem, e ele foi no caminho e vinha o servo de encontro para ele, por quê? Porque na mesma hora que Jesus disse, vai, o teu filho está curado, ele já liberou uma palavra através de quê? Da fé que aquele homem tinha de ir, de confiar na palavra dele, porque quando ele chegasse, já estava ali o milagre manifesto na vida do seu filho. Veio o servo dele, e no meio do caminho houve aquele encontro. Que horas foi? Foi a hora 7ª, foi no mesmo horário que a palavra foi lançada. Ele creu na palavra, quando chegou lá ele viu o milagre. Nesta noite Jesus está dizendo para você, creia na tua oração, creia naquilo que Deus pode fazer, porque amanhã você pode ver, através daquilo que você creu, o que Jesus pode e vai fazer pela sua vida. Quem crê nisso, diga aleluia e diga glórias ao nome do Senhor. Pode dar um glória mais alto aí, amém? Glorificado seja o nome maravilhoso de Jesus. Segunda coisa é que eu percebo, que se eu crer primeiramente vai se manifestar o milagre, é o que está escrito no mesmo evangelho, capítulo 4, versículo 53. Sabe o que vai acontecer quando nós cremos primeiramente? Nós cremos primeiramente e aí Deus vai manifestar milagres para gerar testemunho, vai manifestar milagres para haver conversão. Quando chegou em casa, ele lembrou da palavra, teu filho vive. Ele reuniu toda a família, olha que está escrito lá, reuniu toda a família, de modo que ele creu, coração dele creu no milagre, coração dele se abriu para poder entender mais que Jesus poderia trazer benefícios salvíficos para a alma dele, para a vida dele e para toda a família. Quem crê primeiramente vai ver milagres na família, vai ver transformação na família, vai ver a fé alicerçada em princípios de acordo com a palavra que Jesus lançou, e aí milagres vão acontecer na vida daqueles que estão crendo. Diz que ele e a família
família creu, e eu percebo que este crer aqui não só gera milagre, este crer aqui gera transformação, esse crer gera salvação, esse crer gera encontro com princípios do reino de Deus, e é isso que Jesus tem para você nesta noite. Creia primeiramente, confie primeiramente, para que depois os teus olhos contemplem o melhor de Deus para a sua vida. Se for princípios trocados, nunca vai acontecer milagre na minha e na sua vida. Nós não precisamos de ver primeiramente, precisamos de crer primeiramente. Tem gente que vem e força, igual uma vez, eu não sei se já contei aqui para os amados irmãos, que uma pessoa me procurou numa tarde da bênção lá em Cianorte, Paraná, e essa pessoa me procurou, e eu na época, eu estava com a minha esposa estudando, nós éramos seminaristas lá no seminário de Cianorte, no Paraná, da Presbiteriana Renovada, e quando nós estávamos ali, a gente ajudava as tardes da bênção, era na sexta-feira, na primeira igreja Presbiteriana Renovada, e uma certa senhora, que era simpatizante do evangelho, que não era cristã ali da igreja, não era membro da igreja, ela fazia as correntes de oração, e ela chegou para mim e falou assim: olha, meu irmão, eu queria te pedir para você orar por mim, mas eu queria te pedir, porque eu preciso de uma resposta de Deus, eu quero que Deus me responda, eu quero que Deus faça isso, faça aquilo, ou seja, ela estava impondo o que Deus e o que eu deveria orar, e até mesmo Deus me usar para profetizar. Sabe o que aconteceu naquela hora? Foi a mesma coisa de jogar um balde de água fria em mim. Eu orei, eu abençoei, mas naquela hora eu senti que não adianta querer forçar a Deus para você ver o milagre primeiro e depois vir um compromisso de você servir e ter a salvação em Jesus. Não, primeiro Deus quer te levar a uma experiência de crer nele, de acreditar nele, de saber que Jesus é o melhor para a sua vida, que Jesus é o melhor para a sua alma, que Jesus tem salvação para você, que Jesus tem as saídas para a sua vida, que a popularidade dele está chegando aos nossos dias, e ele realmente cura, ele realmente liberta, a palavra dele tem poder para transformar circunstâncias. Se nós não acreditarmos no que Jesus faz, independente se ele vai manifestar agora ou não, a palavra de Deus nos mostra que é por causa de pessoas quererem forçar a Deus fazer alguma coisa. Diz que lá em Tiro e lá em Betsaida, isso mesmo, lá Jesus não manifestou nenhum sinal. Sabe por quê? Porque as pessoas se colocaram como incrédulas. Não é? Ele disse assim, Corazim, ele ainda declara ali, quando ele refere no sermão profético essas palavras: ai de ti, Tiro, ai de ti, Corazim, se em ti se vissem tantos sinais e vocês crescem em mim. Jesus falou estas palavras. Então, irmãos, nesta noite, está orando aqui, está buscando ao Senhor? Creia primeiramente, antes de ver o milagre na sua vida. Este homem é um exemplo. Ele não era servo, ele não era judeu, ele não seguia Jesus, mas ele creu que Jesus era o Filho de Deus, e uma só palavra de Jesus, quando ele chegasse em casa, por causa da autoridade de Jesus, o servo ou filho dele, melhor, se encontraria curado. Ele foi confiando na palavra. Vou até ler de novo para você. O homem creu na palavra de Jesus, versículo 50, e partiu. Quando ele chegou em casa, o que aconteceu? O rapaz estava curado da febre, aquela enfermidade que deveria matar o jovem, não matou, porque ele creu primeiramente antes de ver. Isso é fé. Isso é acreditar primeiramente que Jesus pode fazer muito mais do que você está pedindo, do que você está esperando. Sabia? Eu queria dizer uma coisa para vocês, que nós temos o costume, vou dar só um exemplo para vocês, de achar que a bênção que Deus tem para nós é como se fosse esse quadrado aqui. Olha para esse quadrado, é como se fosse esse quadrado. Aí a gente começa a dizer para Deus: ó Deus, eu estou esperando a bênção com esta medida aqui,
com essa medida aqui, dessa maneira, dessa altura, dessa largura. Deus, tem que ser assim, tem que ser dessa maneira. Senhor, tem que ser, tira isso, coloca isso. Nós ficamos delineando, nós ficamos dando ordem para a maneira de Deus operar, e Deus tem que operar daquela maneira, porque senão, por contrário, nós não vamos seguir ao Senhor. Não é desta maneira, meu irmão. Nós acabamos de cantar aqui nesta noite: se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se eu curado eu for, Ele é Deus. Mas vamos ter certeza de uma coisa: qual Deus ficaria triste? Qual Deus ficaria se Jesus vê você passando por uma aflição? Vocês acham que Jesus não vai operar maravilha na sua vida? Você acha que Jesus não vai dar livramento para você? Você acha que Jesus, Ele não vai ter prazer de ver você sofrendo, te tirar do sofrimento? É claro que Ele vai operar maravilhas na sua vida, mas o segredo para Jesus olhar para você, te ver sofrendo e ver você necessitado da misericórdia e da compaixão dEle é acreditar antes de ver Ele resolvendo o problema na sua vida. Acredite, creia, lance a fé. A fé é como uma semente, lança ela, e eu tenho certeza de uma coisa: o mesmo Deus que faz armar todas as nuvens, faz ficar negro o céu e faz chover sobre a terra para ela brotar, espiritualmente dizendo, Ele vai fazer as nuvens se armarem. E pode ter certeza de uma coisa: a semente da fé que você lançou, crendo em Jesus, ela vai brotar no seu tempo, e você vai colher o milagre que você precisa. Diz que quando Ele voltou, terminando aqui, e encontrou com o homem, porque creu na palavra de Jesus antes de ver o filho curado, Ele perguntou: que hora que foi então que meu filho foi curado? Só para me testificar do poder que realmente a palavra de Jesus tem, que eu creio nesse poder dessa palavra, creio no testemunho de Jesus. Que hora que foi? Foi a hora 7ª. Foi 1h da tarde. Foi a 1h da tarde. 1h da tarde, eu estou me lembrando. Jesus me deu uma palavra: vai, porque o teu filho está curado. Foi 1h da tarde? Foi a hora 7ª? Foi a hora 7ª que eu saí e vim. Então, o meu filho está curado, porque eu criei na palavra de Jesus antes de ver o milagre. Nesta noite eu queria fazer você, querido, não ter um caminhão, não ter um reservatório enorme de fé, não, mas ter uma fé sólida, uma fé pautada na palavra de Deus. Quero ler um texto para você que é muito conhecido nosso, e eu termino a minha mensagem aqui dizendo para vocês que se encontra em Hebreus. Olha aqui que Hebreus fala: nós escutamos esta palavra, e tem hora que nós não vivemos esta palavra da maneira que nós precisamos de viver esta palavra. Escuta bem que Hebreus, capítulo de número 11:6 fala: ora, sem fé, sem confiar, sem acreditar, é impossível agradarmos a Deus. O Senhor não está te pedindo, porque Ele usa o exemplo de uma semente tão pequenininha chamada semente de mostarda. Eu já vi a semente de mostarda, não posso testificar para você que a semente de mostarda, ela é pretinha e ela é bem minúscula, ela é pequenininha, assim, parecendo uma cabeça de uma formiga pequenininha. Ela é pequenininha, mas eu vou terminar aqui, explicar e terminar a minha mensagem. Está dizendo: sem fé é impossível agradarmos a Deus. O porquê? Por que sem fé é impossível agradar a Deus? O texto está respondendo: porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, primeiro, tem que crer que Deus existe, que Deus é poderoso, que Deus, Ele é o dono da circunstância e da situação, que Ele está no controle de tudo. É isso que o texto está dizendo. Olha, que Deus existe. Se Deus existe, Ele é Deus, então Ele controla tudo. A palavra dEle que Ele fala: haja, vai agir. Não haja, não haja. Morra, morra. Viva, viva. Levanta, levanta. Abata, se abata. Seja curado, seja curado. Enfermidade vai e aloja naquele lugar, enfermidade vai. Ele está controlando tudo. Por quê? Temos que crer que Ele existe e que Deus é galardoador daqueles que o buscam, ou seja, daqueles que têm fé e aproximam
amar de Deus. O que é galardão? Galardão é a recompensa. Galardão é o produto final. Galardão é o milagre que se manifesta. É algo que eu crio, porque eu criei em Deus, e é Deus que está no controle de tudo. Eu lancei a minha fé nele, porque ele existe, e aí porque eu agradei o coração de Deus, crendo que ele existe, Deus vendo a minha pequenez, vendo a minha necessidade, vendo a minha enfermidade, que é a questão do homem com o filho, o que Deus vai fazer? Porque ele creu em mim, a crença que ele tem em mim, pelo menos é do tamanho de um grão de mostarda, mas é uma crença, é uma fé estável, não é a fé que hoje está grande, amanhã está pequenininha, depois desaparece, depois fica grande, fica nessa oscilação, não, é uma fé que ela é estável, que ela é constante, que ela não muda, está triste, mas não muda a fé, está alegre, não muda a fé é a mesma, na tribulação ou na bonança, com a bênção na mão ou sem a bênção na mão, perdeu ou ganhou, a fé é a mesma. O que Deus vai fazer? Eu vou enviar o galardão para o meu filho e para a minha filha, eu vou os abençoar, é isso que o texto está dizendo. Agora, sem fé, não tem como agradar a Deus, porque sem fé, primeiro, você não vai querer que ele existe, você vai duvidar da existência de Deus, e nesta noite eu tenho, do profundo do meu coração, cheio de fé, algo para dizer aos irmãos, com toda certeza, ainda que me acham louco, ou me acham pessoa sábia, Deus existe, aleluia, Deus existe, Deus existe, eu sou prova que Deus existe, Ele me fez, Ele existe, aleluia, se Ele existe, eu estou tendo fé nele, eu estou tendo fé na palavra dele, eu estou tendo fé que Ele é sobrenatural, eu estou tendo fé que Ele é milagre, eu estou tendo fé que aquilo que é impossível para mim, Ele vai tornar possível, Ele vai me abençoar, Ele vai tirar as condições que são adversas na minha vida, e Ele vai tornar em bonança na minha vida. Quem pode levantar a mão e dar um glória ao nome do Senhor? Eu vim aqui nesta vigília, nesta noite com você, para dizer a você que sem fé é impossível filhos serem curados, sem fé é impossível marido ser salvo, filho ser salvo, grincar chegar na sua mão, problema de imigração ser resolvido, sem fé é impossível Deus te usar, porque a fé gera crer em Deus, e se crê em Deus, o milagre está na mão de Deus. Vale um glória? Dá um glória aí, vale um glória? Vale um glória? Quem crê em Deus, crê que Ele faz milagres, crê que Ele resolve problemas, crê que Ele enviou Jesus. Eu não estou vendo Jesus, eu nunca vi Jesus, mas eu sinto pelo Espírito que está em mim, pela fé que está dentro do meu coração, Jesus existe, Deus existe, milagres existem, e Deus está no controle de todas e quaisquer coisas que me aflige, e você pode dar outro glória aí, amém, que não é proibido, aleluia, essa é a palavra para você. O homem creu. Irmãos, preste atenção numa coisa, a Bíblia é repleta de testemunhos de pessoas que não eram judias, que não serviam a Deus, que não seguiam ao Senhor, mas elas eram pessoas que entendiam e agarravam segredos para elas serem abençoadas. Que segredos são esses, pastor? São vários. Segredos de adorar, segredo de se humilhar, segredo de clamar. E um dos segredos é isso, irmãos: confiar primeiramente antes de ver. Confiar no Senhor, ter fé. Confiar que Deus é que vai te abençoar, confiar que Ele está comigo, confiar que Ele me transforma, confiar que Ele está no controle de todas as coisas. O segredo, um dos segredos para aqueles que querem receber a vitória é acreditar que Jesus está no controle de tudo, acreditar que Jesus, Ele tem palavras de vida eterna para nós, que Jesus, Ele vai manifestar milagres. E o que fala o último versículo? Fala assim, no último versículo do texto: esse foi o segundo dos sinais miraculosos que Jesus fez aonde? Em Caná da Galiléia. Prestou atenção? Jesus não fez milagre lá em Jerusalém, porque o texto, até alguém deu glória que falou assim, olha, né? Deu glória, que nenhum profeta tem honra em sua parte. Jesus está dizendo, olha, se lá em Jerusalém, se lá na Judéia, que é a província onde Jerusalém está, aonde nasceu e é a capital da adoração, aonde estão esperando assentar no trono, é o lugar onde se assenta o trono rei. Se lá
é o lugar que deve ser manifestado o maior número de sinais, onde o Messias tem que assentar no trono. Eles rejeitaram o Messias. Jesus disse: nenhum profeta é bem recebido na sua pátria, nenhum profeta é crido na sua pátria. Jesus está dizendo: olha, os judeus estão esperando ver primeiro, mas eles não estão crendo primeiramente. O que Jesus fez? Saiu da Judéia, foi lá para Galiléia, e lá Jesus começou a transformar água em vinho. Lá Jesus curou filho de oficial. Lá Jesus abençoou a filha da mulher Sirofenícia, que é a mulher cananeia. Lá Jesus fez um monte de milagre, irmãos. Lá Jesus é chamado centro do ministério de Jesus. Por quê? Porque eles acreditavam que Jesus era o Messias, acreditavam que Jesus era o Filho de Deus, acreditavam que Ele era poderoso. Lá eles acreditavam primeiro na palavra que Jesus lançava. E Jesus está dizendo para a igreja aqui em Milford: acredite em mim primeiro, acredite na minha palavra, porque quem crê na minha palavra vai ver rios de água viva, vai ver milagres, vai ver coisas extraordinárias acontecer nas suas vidas. Sem fé é impossível agradar a Deus. Com fé veremos coisas tremendas. Vou dar um exemplo. Pastor, mas tem 20 anos que eu estou orando. Ora mais 1, ora mais 2, ora mais 10. Mas não mude a sua fé. Se mudar a fé, se parar de crer, você nunca vai ver os milagres que Deus tem para a sua vida. Nós estamos retidos no Cronos. O que é Cronos? No original, o tempo humano, o tempo feito. 24 horas, 7 dias, 30 dias ou 31 por mês, 365 e 366. Nós estamos retidos há anos, há épocas, há dia, há noite, há estações. Nós estamos retidos nisto, mas Deus não. Deus é eterno. Deus, Ele criou o tempo, criou o ser humano, mas Ele está muito mais além do tempo. Na hora que Deus determinar, lá no Cronos do homem, eu estou na eternidade, não tem dia, não tem noite, não tem tempo, eu estou na eternidade. Agora, diante daquilo que eu estou trabalhando, escuta, se quer de Deus, estou trabalhando na vida do meu filho, na vida da minha filha, lá naquele tempo limitado de dias, de noites, de estações, lá naquele tempo, eu estou trabalhando na vida dele, na vida dela, e eles estão aprendendo. Está aprendendo, chegou a hora agora, que estão de acordo com o meu degrau de maturidade, eu vou abençoá-los, aleluia, eu vou abençoá-la. Quando chegar a hora de Deus e você está no patamar de crer no Senhor, sem algo fanático, sem extremismos, sem fé ou com muita fé, mas uma fé balanceada, e Deus achar que você está preparado, operando Deus, ninguém impedirá o que Deus tem para manifestar na sua vida. Chegou o dia, salva o filho. Chegou o dia, salva o esposo. Chegou o dia, Ele cura a enfermidade. Quando chega a bênção, meu irmão, ninguém vai impedir o que Deus tem para a sua vida. Levanta a mão e dá um glória aí em nome de Jesus, amém? Quando chegar, ninguém pode impedir o que Deus tem para a sua vida. Fecha os teus olhos para nós adorarmos mais um hino.